Paz do Senhor, povo de Deus. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, que este projeto nasceu no coração de Deus, queridos. O intuito da irmã Mary aqui é levar a Bíblia aos seus corações. Não é outro além desse. Se você puder, deixa seu like, que não vai ser exposto a sua identidade. Só coloque seu like para o YouTube entender que está sendo visualizado. Compartilha com seus contatos a palavra do Senhor, aquele que você sentir no seu coração. Ajude a palavra do Senhor a ser proclamada. É este o verdadeiro intuito do coração da irmã Mary. Não há outro intuito a não ser usar este mecanismo que é o digital hoje e levar a verdadeira palavra. E por isso hoje, 1º de novembro, esse mês é um mês muito importante no nosso calendário. É um mês de preparação para o último mês do ano. Então, se prepare. Há projetos que ainda podem ser realizados antes do final do ano. Há projetos que ainda podem ser moldados para um novo projeto em 2025. E há muitas coisas que podem florescer na sua vida. Por isso, nós queremos orar que todos os seus sonhos sejam realizados, que seja para a glória de Deus. E não para si próprio somente, mas para a glória de Deus. E nasceu esse sentimento no meu coração. Deus tem abençoado e queremos abençoar o máximo de pessoas possível. Só que precisamos um do outro. Precisamos, aquele que não se dispõe a um tipo de ato, pelo menos compartilhe a palavra do Senhor, para que mais pessoas, mais povos possam assistir essa mensagem gloriosa. E no dia de hoje, 1º de novembro, eu sinto a graça de Deus e a glória de Deus aqui, irmãos, no meu cantinho da oração, no meu cantinho da palavra. Ora, massure mandasse. Crente, amado do Senhor, não se envergonhe de compartilhar a palavra do Senhor. Não se envergonhe de dizer que é de Cristo. Muitos até dizem, irmã Mary, mas eu digo, eu fui lavada, redimida, comprada no sangue de Jesus. Eu não posso ficar com o cordeiro só para mim. Eu não posso ficar com essa palavra só para mim. E eu amo missões, irmãos. Eu amo ganhar almas. Quem me conhece, quem é próximo de mim, quem já me acompanhou, aonde eu pude ministrar, eu amo ganhar almas para o reino do Senhor. Eu amo ganhar almas. Onde eu sirvo, na congregação que eu sirvo, sempre estamos dando o nosso melhor para fazer para o Senhor, para o reino. E Deus colocou no meu coração, deste mês, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro que é glorioso, escrito pelo nosso amado Lucas, médico Lucas. Foi ele que escreveu ao comandante, né? Ele era um oficial romano, o Teófilo. Então ele escreveu e começa muito lindo a história de Atos, escrito por Lucas. Por mais que ele não assinou, mas ele é o escritor já através de vários estudos. Então, vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia, vamos ganhar tempo, senão a irmã Mary perde muito tempo. E o intuito aqui é ler Bíblia para você. Amém? Atos dos Apóstolos. Sempre lembrando, irmãos, que a Bíblia é um conjunto, né? Então, vamos ler Atos e logo após vamos ler os Evangelhos. Estou sentindo de ler os Evangelhos, mas vamos ler Atos nesse mês de novembro. E Deus se encarrega do resto e vai nos orientando e nos direcionando. Amém? Mas você que já tem um conhecimento e lê mais rápido, talvez, querer estudar, sempre é bom ler Atos com os Evangelhos. Que aí você vai entender o que é que Lucas diz aqui no livro de Atos. Certo? Deus abençoe. Vamos na leitura? Atos dos Apóstolos. Prólogo. Escreve. Vamos começar com calma. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Nosso Lucas dizendo para ele, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo,
aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele dá um testemunho muito... Ele é muito sigiloso no que ele fala, ele dá detalhes, né? É muito detalhista, Lucas. E ele diz que é incontestável a verdade de que viram Jesus ressuscitado, irmãos. Que glória esse livro. Vem comigo ler Bíblia. E comendo com eles, determinou-lhes o que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Ele já vem começando a abrir a mente dos discípulos que eles não ficariam só, que ele seria assunto ao céu, né? Mas que o Espírito Santo de Deus cuidaria deles. Oh, aleluia! Ele já tinha feito essa promessa, queridos. E ele é fiel em cumprir promessas. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem coisa que não precisamos saber, irmãos, se é antes ou se é depois. Tá aqui, ó, ele deixou bem claro que tem coisas que não é preciso saber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Oh, aleluia! Mas recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Oh, que palavra gloriosa, Jesus! Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, há uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ditas essas palavras, ele foi assunto aos céus e uma nuvem o encobriu e ele foi ao seu trono, sentar à destra de seu Pai, né? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Que declaração, irmãos! Crente, que declaração! Você que está perdendo a sua fé, achando que ele não vai voltar, oh, aleluia! É uma declaração gloriosa, irmãos, porque os que viram ele ressuscitado declararam. Lucas declarou aqui, escrevendo ao Teófilo, ao oficial romano: vai voltar, do mesmo jeito que nós vimos ele subir, ele disse, ele vai voltar. Aleluia! Versículo 12. Vamos lá. O tempo corre, né, irmãos? Como é glorioso ler a palavra. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A distância, né? De uma jornada de um sábado, de um dia. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Algumas traduções dizem que é irmão de Tiago, né? Mas é os discípulos, os 12. Os 12. Aleluia. Ó. Ao cenáculo onde se reuniam Pedro,
João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia, Jesus. Tem um Judas que é irmão de Jesus, né, irmãos? O Judas que escreveu lá a carta que nós já acabamos de ler no último vídeo era o irmão de Jesus, não era Judas o traidor. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Tinha 120 pessoas no cenáculo ali, onde eles estavam se reunidos na assembleia. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por a boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este Judas era o traidor, o Judas Iscariotes, irmãos, certo? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Acredito, irmãos, que aqui é um ponto da gente analisar um pouco, né? Porque quando ele saiu lá em Mateus, ele saiu na presença de todos, dizendo que saiu para se enforcar. Só que ninguém viu ele se enforcando. Ali não está dizendo que alguém foi com ele e viu ele pegando a corda e se enforcando. Não está escrito. Agora aqui eles já declaram. Porque aqui foi visto, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue, porque o corpo dele se espalhou. Acredito que ele caiu, ele tropeçou, eu imagino assim, de uma altura ao ponto que as suas entranhas se abriram. É visto, né, que alguns soldados em campo de batalha, quando uma bomba explode nas pernas ou algo acontece de muita tristeza e calamidade, esse soldado fica sofrendo por alguns minutos ali ainda até a morte ser chegada. Então, há uns minutos ali para a pessoa pedir, gritar por socorro, pedir um perdão ali, né? Então, se Jesus, irmãos, perdoou o ladrão na cruz no último dia, no último momento, estarás comigo no paraíso, nós não podemos julgar nem a morte de Judas pela palavra. Ele é o filho do diabo porque mentiu, porque traiu. Se for assim, então muitos de nós não temos mais a salvação. Quem já não mentiu? Se disser que não mentiu, já tá mentindo. Né? Que se disser que não traiu Jesus, que nunca quis olhar para trás, que nunca deixou as coisas de Deus de lado e fez por si mesmo para depois retomar de novo, e é uma luta, procrastina e vai e volta e tentando. Essa é a vida do verdadeiro cristão. E se nós julgarmos uma morte dessas, poderemos estar pecando. Eu não estou afirmando que Judas está no céu, irmãos, e nem muito menos no inferno. Quem é o juiz é Jesus, é o nosso advogado, é Deus. Mas pela palavra, ele precipitou as suas entranhas, o sangue, ali naquele campo que ele chegou e se arrependeu tanto que ele jogou as moedas, que ele comprou o campo, no altar ele não quis. Só que aí ele caiu naquela situação ali, aqui Atos, Lucas é bem detalhista, por isso que eu gosto de ler Atos dos Apóstolos, irmãos, porque tira muita dúvida do nosso coração. Para que nós não julguemos o nosso irmão.
Porque era necessário um traidor, Jesus era necessário ir para a cruz por nós. Alguém tinha que entregar, por isso que ele disse, vai meu amigo, o que tens que fazer, faze-o logo. Não chamou de traidor em nenhum momento, chamou de amigo. Disse, vai meu amigo, com beijo hás de me trair, me traiu, aquele que há de me trair molhará o pão um bocado comigo no vinho. E tudo ele era uma personagem usada pela vontade de Deus. Mas até na morte, no desespero dele, porque ele sentiu o que ele fez com o Senhor. Ele saiu desesperado, ele devolveu o dinheiro, ele saiu, pegou uma corda para se enforcar, porque queria tirar a sua própria vida, porque viu que fez tudo errado. Só que aqui em Atos, no detalhista irmão Lucas, ele não diz que ele foi enforcado, ele diz que ele se precipitou, tipo, caiu num abismo, de uma pedra gigante e abriu as suas entranhas. Abriu as suas entranhas e ali ele sofreu muito, irmãos. Pela medicina, a gente sabe que uma pessoa aberta ali é minutos e falece, mas há esses minutos. Há esses minutos, e nesse minuto só Jesus pode saber o que Judas falou com Deus. Nós não. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, e de maneira em que sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, chamado o campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, fiquei deserta as suas moradas, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses que se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então puseram 2, José chamado Barsabas, o cognominado Justo e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para colocar no lugar de Judas, porque eles queriam os 12 discípulos. E para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, porque nem ele aqui ousou dizer que ele foi para o inferno, não, irmãos. Tá aqui, ó, para o seu próprio lugar, porque é Deus que vai julgar. Irmãos, não fique julgando ninguém. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, dos 11 discípulos, que nós já aprendemos quem são, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Então, Judas, não. Agora é Matias. Amém? Aprendemos? Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós temos mais uns minutinhos. Mas eu quero dizer para os irmãos, que palavra gloriosa. Esse livro de Atos dos Apóstolos vai nos abrir um entendimento espetacular, irmãos. Vem comigo ler Bíblia. Este livro vai nos clarear muitas coisas, muitas dúvidas. Tira, e é por dentro da palavra, irmãos, é Bíblia. Ninguém aqui quer pregar heresia. Ninguém aqui está afirmando coisa tal ou não. Não. Vamos orar. Vamos orar por os nossos irmãos que às vezes partem daqui e a gente acredita, meu Deus, muitas das pessoas que nós achamos que estão no erro, irmãos, naquele grande dia vão estar lá. E muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, pregam, pulam, sapateiam, a própria Bíblia diz isso, que não vão entrar. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Estão se fazendo para se vangloriar, não para ganhar para o reino, almas para o reino. Estão fazendo para se autodenominar, estão fazendo... Por isso, irmãos, não julgamos.
porque da mesma maneira que julgamos, seremos julgados. Da mesma medida que medimos, seremos medidos. Amém? Eu quero deixar essa palavra no dia de hoje e nós continuaremos em mês de novembro, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, Deus abençoe.